Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amado, que nós estamos falando sobre o poder e o ministério da oração. O relacionamento do cristão com Deus. Hoje eu quero falar sobre a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 13. Está escrito assim: E quando orares, não seja como hipócrita, pois se compraz em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, orará a teu Pai que vê o que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vã repetição como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Muito bem, amados, diletos irmãos, com base na leitura de hoje, eu quero vos falar acerca da oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso. Hoje, então, estaremos compreendendo a respeito da oração mais conhecida de todos os tempos, a oração do Pai Nosso. Para ensinar os discípulos a orar, o Senhor Jesus proferiu esta conhecida oração, que se encontra em livro de Mateus 6, do versículo 9 até o 13. Esse, amado, modelo de oração é singular pela sua simplicidade e é adequado pela sua objetividade e propósito. É um modelo que serve como padrão a todos os crentes de todos os tempos. A oração deve ser inerente ao cristão, amado. E devemos aprender a orar como o Mestre nos ensinou. Certa feita, o Senhor Jesus estava orando em determinado lugar com seus discípulos, e quando ele terminou de orar, os discípulos se aproximaram dele e pediram-lhe que ensinasse a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11, verso 1. O Senhor Jesus deu início à sua aula sobre a oração, declarando: Portanto, orareis assim. Todavia, Jesus não estava dizendo que os discípulos deveriam repetir mecanicamente este modelo de oração toda vez que entrasse na presença de Deus, que buscasse a face de Deus. Os discípulos já conheciam a respeito de oração. Sabemos que os discípulos já tinham conhecimento da importância da oração, pois os judeus devotos e os gentios que criam em Deus tinham como costume orar, de acordo com Atos 3:1. Os judeus tinham um horário determinado para as orações. De manhã às 9 horas, à tarde às 15 horas, e à noite logo ao pôr do sol.
Todavia, os discípulos nunca viram alguém orar como o Mestre sempre orava. Jesus, no Sermão da Montanha, ensinou a respeito de como devemos orar. E quando orares, disse ele, não sejais como hipócrita, pois se compraze em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Foi isso que Jesus deixa bem claro. Não devemos fazer uma oração de hipocrisia para sermos vistos pelos homens. Existem pessoas que querem orar muito lindo, coloca as palavras difíceis na sua oração, simplesmente para o auditório ouvir. Em verdade vos digo, disse o Senhor Jesus, que essas pessoas já receberam o seu galardão. Mas tu, disse ele, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai, o que vê que está oculto, te recompensará. Mateus 6, versos 5 a 6. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a oração devocional, amado. Ele não está falando sobre a oração congregacional. Ele está falando sobre a oração particular, individual, de cada um de nós. Nós precisamos ter esse momento de oração devocional. Nós precisamos ter esse momento de oração, de comunhão com Deus. Quando nós nos reunimos na congregação, nós fazemos a oração congregacional, onde estaremos orando por todos, orando sobre todos os assuntos. Mas a oração devocional, a oração particular, na intimidade com Deus, ele é feito em particular com Deus. O Senhor Jesus ensinou acerca disso, porque as lideranças religiosas da sua época gostavam das orações em lugares públicos para chamarem atenção. Porém, Jesus ensinou que devemos ter o nosso momento secreto com o Pai, o nosso momento de intimidade em oração, o nosso momento de comunhão com o Pai. A oração era algo habitual para o próprio Senhor Jesus e os seus discípulos, amados. Os discípulos podiam observar o exemplo de Jesus. A oração era uma prática habitual entre eles. Precisamos buscar a face de Deus em oração diariamente. É impossível que os discípulos não conversassem com o seu mestre, que um servo não conhecesse o que o seu Senhor desejava, como estava sempre ao lado do mestre. Eles precisavam compreender que o mestre tinha uma vida de altar, uma vida de comunhão. Se o mestre tinha uma vida de comunhão, ele sabia que o mestre estava sempre orando, então eles ouviam a oração do mestre. Ele não seria impossível que eles não tivessem uma noção, que não conhecesse o que realmente era uma oração, mas eles estavam interessados em aprender a orar como Jesus orava. Como está a sua vida de oração, meu amado? Precisamos buscar a face de Deus em oração diariamente. A oração e a palavra de Deus são imprescindíveis para uma vida cristã, para ter uma vida vitoriosa como discípulo e amigo do Senhor. O Senhor Jesus dá-nos um modelo de oração. Ele nos ensina a oração chamada a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Logo no início da oração, o Senhor Jesus faz menção ao Pai. A oração do Pai Nosso, Jesus ensina que a quem devemos dirigir a nossa petição. Deus é Pai Celestial de todos que o seguem. O novo e vivo caminho é o seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia declara que o Espírito Santo transmite aos cristãos a certeza de que Deus é seu Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 15 a 16. Ao contemplar, amados irmãos, ao contemplar a Deus como Pai, o crente deve ter em mente 3 verdades bíblicas sobre o amor de Deus. Deus nos amou
Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. O seu amor por nós precede a nossa própria existência. Antes que o mundo existisse, Deus já amou a cada um de nós. Consequentemente, as nossas transgressões nos afastam de Deus e Ele, por amor que Ele tem por nós, por nos amar, Ele providenciou um vivo caminho real e verdadeiro, que é o seu Filho amado, para nos aproximar novamente da sua graça e da sua misericórdia. Deus nos adotou como filho, amados, pelo Espírito da doação. Esta é a segunda coisa que o cristão tem que saber, que Deus nos adotou como filho, pelo Espírito de adoção. Em Romanos 8,15 explica isso. Por meio da obra redentora de Cristo Jesus na cruz, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, verso 5. Em terceiro lugar, Deus nos fez herdeiro seu. A única coisa destinada ao homem, sem a presença de Deus, era a sua própria condenação, resultante do seu próprio pecado. Apóstolo Paulo explica bem isso no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Entretanto, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, quis nos justificar por sua graça e amor, quis nos libertar novamente, nos reconciliando pela sua graça e amor. Romanos 3, verso 24. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva e esperança, para uma vida cheia de esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, disse o apóstolo Pedro. 1 Pedro 1, verso 3 e 4. Então, por isso, amado, precisamos ter uma vida no altar, uma vida de oração, pois a oração nos aproxima do Pai. A oração nos eleva na presença de Deus, para que nós possamos receber a santidade de Deus. Então precisamos ser dessa santidade, seja a presença constante de Deus. Por isso o Senhor Jesus, ao orar o Pai Nosso, Ele também diz: santificado seja o teu nome. Deus é santo. É isso que explica Isaías, capítulo 6, verso 3. Seu nome exaltado em cima e nos céus e embaixo na terra, acima de qualquer outro nome. É isso que Isaías explica, capítulo 12, verso 4. A santidade de Deus é manifesta através da nossa própria vida quando nós nos aproximamos de Deus através da oração. Então, a santidade de Deus é manifestada através do crente que dá o bom testemunho. É dever de todos os cristãos, de todos aqueles que são crentes em Senhor Jesus, honrar Ele como santo, e o nome do Senhor, o nosso Deus, deve ser santificado, deve ser glorificado, não só de lábio, mas com a nossa vida, com a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Muitos estão profanando o nome de Deus à medida que dão mau testemunho, amados. Então o Senhor Jesus ora dessa maneira. Ele diz: seja feita a tua vontade. Abrir mão da nossa própria vontade sempre é fácil, requer total dependência de Deus. Jesus, como homem perfeito, é o nosso exemplo. Certa vez ele afirmou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
João 4, verso 34. Então devemos fazer a vontade de quem, amado? De Deus, porque Ele enviou seu Filho amado para ser o nosso Redentor, para ser o caminho, a verdade e a vida, para nos conduzir até Deus, para ser o nosso Cordeiro Pascual. Deus é um Pai amoroso e a sua vontade sempre é boa, sempre é agradável e é perfeita. Por isso devemos nos submeter a Ele com alegria. Entretanto, amados, como descobrir a vontade de Deus? Mediante a oração. A oração não é um monólogo, mas um diálogo onde podemos ouvir a voz de Deus e saber qual é a direção a tomar. Quando nós estamos propícios a ouvir a voz de Deus, muito cristão entra na presença de Deus, ele ora, mas não consegue ouvir a voz de Deus, porque ele simplesmente está repetindo, ele não está buscando a comunhão. Mas precisamos, amado, aprender a ouvir a voz de Deus e seguir a direção que o Espírito de Deus nos direcione, como está escrito: deitar-me e faz em verdes pastos, disse o Davi, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmo 23, verso 2. Por que ele sabia que poderia deitar em verde pasto, onde havia abundância de pão, de alimento? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, amados, nós vimos aqui a oração ensinada por Jesus, como o Pai Nosso e depois o Pão Nosso de cada dia. A luta diária contra a autossuficiência. Jesus nos ensina que por mais que o homem trabalhe, por mais que o homem lute para obter o seu sustento, Deus é o provedor. Nenhum homem pode ignorar a providência divina, mesmo que tenha posse, mesmo que tenha riqueza, que garanta a sua manutenção. Esse tudo vem da parte de Deus. A Bíblia declara que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 127, verso 2. Se nós não nos entregarmos totalmente a Deus, não há riqueza, não há ouro, fortuna, que irá nos garantir o pão de cada dia, amado. Deus conhece todas as nossas necessidades, de modo que não devemos estar inquietos por nossa subsistência. Ele sabe o que eu e você precisamos. Temos que entrar na presença de Deus, amado, com espírito de perdão. Por isso a parte da oração, a segunda parte da oração do Pai Nosso fala sobre perdoar nossas dívidas. O pecado é uma dívida que o homem contrai contra Deus quando transgride a lei de Deus. O Senhor Jesus nos ensina a buscar o perdão do Pai e perdoar os que nos ofendem. Jesus deixa claro que só seremos perdoados por Deus pelas nossas faltas se perdoarmos o que nos prejudica. Se perdoarmos aos homens a sua ofensa, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens a sua ofensa, também vosso Pai vos não perdoará a vós a vossa ofensa. João 6, versículo 14 e 15. Então precisamos estar propício, amado, a perdoar, a liberar perdão, para estarmos livres de todo o mal. Por isso a oração do Pai Nosso encerra: livrai-me de todo o mal. Todo crente está sujeito às tentações. Existe mal que nos ataca diariamente. Existe ataque do própria seta inflamada do maligno. Todos têm o seu lado fraco, amado. Todos nós temos o nosso lado frágil, nosso lado suscetível ao próprio mal de cada dia. E este fato não pode ser negligenciado. Jesus, ele deixa bem claro, ele nos adverte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
É isso que ele diz no Marcos, capítulo 14, verso 38, amados. Então, antes de entrarmos em oração, precisamos estar vigilantes. Não adianta orar e sairmos no mundo de peito aberto sem vigiar, amado. Porque ao sairmos de nossa casa, nós somos constantemente tentados pelo maligno. Somos constantemente tentados pelas forças das trevas. E a oração nos dá substância para vencer toda ataque das forças espirituais que têm atuado nesse universo. Quando o crente aprende biblicamente como se dirigir a Deus, como entrar na presença de Deus em oração, estando com sua vida cristã em ordem, passa a ter certeza de que as suas orações serão respondidas. Afinal, amado, a Sagrada Escritura nos garante: se vós estiverdes em mim, e se a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. O próprio nosso Deus disse para Jeremias: Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, precisamos ter este momento de comunhão com Deus. Hoje eu vos ensinei, amado, acerca da oração devocional, a oração em secreto, a oração que você entra no seu aposento e ora a Deus em particular, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Que este Deus Santo e Poderoso possa trazer discernimento ao coração, revelação da sua benignidade a todos vocês. Que Deus vos abençoe. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.